noite, meus irmãos e amigos que nos acompanham em mais esse culto que estamos realizando ao nosso Deus. Estamos alegres em mais uma oportunidade que temos de nos encontrar para prestarmos um culto ao nosso bondoso Deus. Bom é louvar o nosso Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Salmos 92, versículos 1 e 2. Aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo. Esse é mais um trecho de um texto do pastor Hernanes Dias Lopes. O lugar mais alto que uma pessoa pode estar é aos pés do Salvador.
É ali que encontramos abrigo para a nossa alma nas travessias pelos mares encapelados da vida. É ali que encontramos segurança para o nosso coração diante dos terrores que nos assustam. É ali que encontramos uma fonte inesgotável de alegria, mesmo que as lágrimas rolem amargas pelo nosso rosto. Essa verdade magna da vida cristã pode ser vista de forma eloquente na vida de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela só aparece 3 vezes no registro dos evangelhos, mas nas 3 que aparece está aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para nos prostrarmos e adorarmos. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para expressarmos nossa sincera gratidão por suas intervenções graciosas em nossa vida e em nossa família. Aos pés do Salvador é o lugar do mundo para oferecermos a Ele o fruto da nossa gratidão e da nossa consagração, para que essas ações reverbem para dentro da história e impactem as futuras gerações. Amém. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos num sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi.
Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, os versículos 1, 2 e 3. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz e entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz e entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me,
nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo em que Tu nos permite, Senhor, que nós façamos esse culto virtual, Senhor, a Ti. Muito obrigada pela vida, Senhor, de cada um que colabora, Senhor, para que nós possamos fazer os cultos, meu Deus, mesmo nesse momento de pandemia. Te agradeço pela vida daqueles que estão editando, aqueles que estão colaborando, Senhor, com a pregação, aqueles que estão colaborando com o louvor. E eu te peço, Pai, que nos abençoe, nos oriente, para que a gente possa continuar, Senhor, a te cultuar, mesmo distante, Senhor, dos nossos irmãos. Te peço, Pai, por aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão doentes, os que estão nos hospitais, Senhor, infectados, pelas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos, pelas pessoas que estão prejudicadas, Senhor, por causa dessa pandemia. E eu te peço que Tu envie o Teu Espírito Santo no coração de cada pessoa que hoje está triste, que hoje está sofrendo, e que Tu também, Senhor, nos dê esperança e força, Pai, para passar por esse momento, Senhor, e que no final, Senhor, nós nos encontremos mais fortes, Pai. Te peço que Tu abençoe esse culto, Senhor, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, prepara a pessoa, Senhor, que vai fazer, Senhor, a meditação. E eu te peço, Senhor, que logo, logo, meu Deus, Tu permita que nós possamos nos encontrar, Senhor, nós possamos fazer o culto na presença, Senhor, dos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Te peço que tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e continue conosco, Pai. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Esperamos que todos estejam bem e a nossa oração é que aqueles que por um problema de saúde, por um problema de limitação e tantos outros que cercam as limitações humanas estejam carecendo da ajuda do Senhor, a nossa oração é que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los nesses dias tão complicados que temos vivido. Mas nós estamos aqui novamente, do lado de cá, com o objetivo de humildemente anunciarmos uma pequena mensagem da Palavra de Deus para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Seu Filho Jesus. E eu convido a você que nos acompanha a, se possível, pegar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que nós vamos fazer agora num dos Evangelhos. Vamos ler um texto no Evangelho de João, capítulo 13, João 13, e nós vamos ler dos versos 21 ao verso 30. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele em quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado de pão, saiu logo, e já era noite. Amém. Que o Senhor nos abençoe na explanação, na reflexão desta noite, que tem como texto base esse que nós acabamos de ler. Meus irmãos,
lendo essas palavras, nós revivemos os momentos finais do ministério terreno de Cristo, do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Logo eles sairiam dali, daquele lugar onde se encontravam, onde compartilharam juntos os elementos da última ceia, sairiam dali para o momento fatídico da prisão do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso estava previsto, havia sido predito pelo Senhor Deus por intermédio de seus servos, os profetas, e registrado nas páginas do Antigo Testamento. Mas há um elemento, uma circunstância que seria parte integrante do início da caminhada de Cristo até a cruz. Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. João 13, verso 21, parte B. Sim, queiramos ou não, a verdade bíblica nos apresenta a figura de um traidor dentre os apóstolos do Senhor. A Bíblia nos diz que a tarefa da escolha dos 12 apóstolos, tarefa desempenhada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foi antecedida por uma intensa noite de oração. Se não, vejamos o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 16. Lucas, capítulo 6, dos versos 12 ao verso 16, e a Bíblia diz assim: E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Muitos discípulos o cercavam, muitos discípulos o acompanhavam, mas era necessário que um grupo mais próximo fosse escolhido, amigos mais chegados, os quais o mestre pudesse instruir, preparar para o árduo trabalho de anunciar o reino de Deus. Então os 12, incluindo o traidor, determinaram-se a segui-lo de perto, a andar com ele. Vejamos uma confirmação deste fato, lendo o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, apenas o verso 1. A Bíblia diz assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 iam com ele. E os 12 iam com ele. É isso que a Bíblia nos diz e que nós entendemos no início, após a escolha dos 12 apóstolos, que os 12 o seguiam. Porém, um deles havia de traí-lo. Havia algo predito também acerca de Judas Iscariotes, a respeito do traidor. Afinal de contas, tudo o que diz respeito ao Senhor Jesus é fruto da profecia que nós encontramos no Antigo Testamento. Encontramos um versículo no Salmo de número 41, verso 9, que traz-nos uma profecia. Salmo 41, verso 9, a Bíblia diz assim: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Cristo havia escolhido, logicamente depois de orar, dentre muitos discípulos, um grupo seleto, amigos mais íntimos,
que passariam a comer do mesmo pão, que mereceriam a sua confiança, como foi o caso de Judas, que tornou-se o tesoureiro do grupo, aquele, como nós lemos no texto, que carregava a bolsa, a qual continha o dinheiro. Justamente este, segundo a profecia lida há pouco, levantara contra o Senhor o seu calcanhar. Os 12, todos eles, ao irem com ele, ao seguirem-no, no texto de Lucas, capítulo 8, verso 1, nós encontramos que os 12 iam com ele. Todos eles levantaram os seus calcanhares em prol da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Um movimento natural que acontece na articulação dos nossos pés é que, ao caminharmos, nós levantamos os calcanhares. Salvo por alguma limitação ou coisa semelhante, todos nós, ao andarmos, levantamos os nossos calcanhares. Os 12, no início, também o fizeram, juntos com o Senhor deles e nosso. A Bíblia diz que de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Porém, um tomaria um caminho contrário. Ao invés de levantar o seu calcanhar a favor de Jesus Cristo e de sua mensagem, Judas Iscariotes, talvez movido pelas paixões do mundo ou pelo amor ao dinheiro, optou por levantar o seu calcanhar contra o Senhor. Judas Iscariotes, antes mesmo de levantar o seu calcanhar e sair, depois de ter tomado o bocado, como nós lemos no texto, logo ao início da meditação, ele já havia se encontrado com os algozes de Jesus Cristo para acertar o preço da traição. Nós encontramos essa verdade no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versos 14 ao verso 16, quando a Bíblia diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Meus irmãos, o registro bíblico da traição de Cristo nos apresenta a fraqueza humana diante dos cuidados deste mundo, diante das seduções das riquezas. Quando da formação do grupo de 12 apóstolos, todos iam bem, iam com ele, iam com Cristo. Nenhum deles era perfeito. Certa vez, 2 deles, Tiago e João, cegos pelo ódio, assumiram o risco de tornarem-se assassinos de toda uma aldeia, desejando que descesse fogo e os consumisse a todos. Nós encontramos esse registro no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56. Também Pedro, a Bíblia nos diz, tomado pelo medo, após ter presenciado a prisão de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, acaba negando que o conhecia em 3 momentos distintos. Meus irmãos, os 12 não eram semideuses. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Homens que decidiram levantar os seus calcanhares a favor de Cristo. Judas Iscariotes foi a exceção. Seduzido pelo que o mundo o ofereceu, levantou o seu calcanhar contra o Senhor, e o seu fim foi a perdição eterna. Irmãos, seguir a Cristo, ser-lhe fiel, ir com Ele, importa em não somente desfrutar do seu cuidado constante durante a nossa caminhada aqui na terra, mas também importa em aceitar a incumbência, o ônus de não perdê-lo de vista,
de fitar os nossos olhos somente nele, para que mesmo por meio de passos trôpegos, por meio de joelhos vacilantes, nunca permitamos levantar os nossos calcanhares, senão a favor de Cristo, senão no cumprimento do seu mandado. Ide. Que Deus nos abençoe. Há momentos na vida de decisões, se a escolha errada machucar, prossiga a caminhada, a vida continua. Sonhos que esqueci ou desisti, o sol já se pôs diante de mim. Não queria vê-lo, achava que era cedo. Sei que algumas coisas não faria outra vez. Tua graça me fez meu passado esquecer. Eu sou livre pra correr por verdes campos e cantar assim. O que passou, passou. Sim, Jesus me libertou do meu passado. Nunca pagarei tão grande amor. Hoje livre sou. Tive chance de amar e desprezei. Todo esse amor eu rejeitei. Teria demonstrado se um dia fosse amado. Não se pode viver sozinha aqui, e nem sempre na vida se pode ganhar. Tenho tanto a aprender, mas sinto que vou vencer. Sei que algumas coisas não faria outra vez. Tua graça me fez meu passado esquecer. Eu sou livre pra correr por verdes campos e cantar assim. O que passou, passou. Sim, Jesus me libertou do meu passado. Nunca pagarei tão grande amor. Meu Pai Celeste é sempre tão bom pra mim. Quero em suas mãos voar. Hoje livre sou, voar, subir até lugar
suas mãos voar. Deu-me asas pra voar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.